bem-vindos ao nosso testemunho da semana. Hoje nós temos o prazer de receber o Diego e a Vera, que são conhecidos do nosso meio, porém tem um testemunho de vida com Deus que talvez muitos não conheçam, e nós queremos que você seja abençoado, edificado por vidas marcadas por encontros com Jesus. E esses encontros transformam vidas. Esse é o propósito. Eu queria que vocês ouvissem com atenção o que a história deles tem para honrar o nome de Jesus e edificar a sua vida. Amém. Começa por mim, então? Vamos lá, então. Eu vim de um lar que era cristão. A minha mãe, ela sempre foi evangélica, né? Só do sistema, assim, um pouco ela ia, um pouco ela não ia mais. Mas a gente tivemos uma criação cristã. Depois do decorrer da idade, fui chegando na adolescência ali, 14 anos mais ou menos, não quis mais acompanhar ela. Ela sempre continuou, eu não quis mais. Com 15 anos, eu conheci o Dega, minha esposa, né? E já logo em seguida a gente casou. Antes dos meus 16 anos, nós casamos. E daí veio uma longa história, né? Eu sempre digo, né, que tem 5 anos da nossa história que foi de muita dor, sofrimento, trabalho, porque realmente nós éramos muito criança, né? Tanto é que ele trabalhava, ele saía para trabalhar, eu ficava brincando de casinha com os meus sobrinhos, né? Isso dá mais ou menos para ver o quanto eu era adulta. E fomos com muita dificuldade, né? A gente vivia no mundo, tínhamos vícios, né? De bebida eu nunca tive assim, mas eu fumava, o Dega bebia, o Dega também fumava, a gente saía, baile, tudo, mas era uma vida totalmente desregrada. No decorrer do tempo, eu comecei a sentir um vazio muito grande dentro de mim. Isto já foi, tipo, 4, 5 anos que nós estávamos casados, e eu estava a ponto, assim, de, poxa vida, eu casei porque eu já saí de um lar onde o meu pai era alcoólatra, onde ele nos batia muito, né? Nós somos em 5 irmãos, um a gente já perdeu por conta das drogas também. E eu saí com essa intenção. Eu não casei para dizer assim, nossa, eu casei porque eu era apaixonada pelo Dega. Não, eu casei para sair da onde eu estava vivendo, que era um lar muito conturbado. Só que eu casei e fui ter o meu lar, e o meu lar também era muito conturbado, né? O Dega saía, o Dega era muito jovem, se reunia com os meninos, ia jogar futebol, ia para a Rinha de Galo, às vezes nem vinha para casa, né? E eu ali, né, esperando. Então foi muito sofrido, né? E no decorrer esse tempo, eu comecei a achar assim, gente, mas eu não preciso disso. Lá atrás, quando eu ia com a mãe na igreja, eles falavam muito de Jesus, que ele podia ajudar, né? Mas só pensava, não me posicionava. Quando a minha sogra faleceu, eu senti um vazio muito grande. Eu senti uma dor muito grande pela perda dela e um vazio. Eu digo, gente, que tristeza isso, né? Eu preciso procurar Deus. Logo em seguida, o sobrinho do Dega, com 12 anos, apareceu com um tumor no cérebro. E daí aquilo ali foi para nos desestruturar mesmo, porque os médicos disseram, olha, ele tem um tumor no cérebro e ele vai internar, já internaram ele, né, no hospital, no Cristo Redentor, ele vai ter que fazer uma cirurgia, ele vai ficar paraplégico, ele não vai enxergar, ele não vai ouvir, e aquilo me desestruturou. Digo, não, mas não é possível, não é assim que acontecem as coisas. E eu comecei a ir numa igreja, ir noutra, numa igreja, ir noutra, e eu tinha uma convicção que Deus podia fazer algo, tanto é que Deus fez, eu creio nisso, né? E eu ia em busca de oração para ele, de clamor de Deus, onde tinha um lugar, até vocês vão achar meio estranho, mas foi bem assim que aconteceu. Tinha um corredor de 70 pastores, né, já sabe da igreja qual que é. E eu tinha no meu coração, assim, uma convicção
que se eu passasse naquele corredor, ele ia ser curado. E eu fui, e eu passei, e ele foi. Ele foi, tanto foi que eles fizeram a cirurgia dele. 1 hora depois ele estava acordado. Até hoje, no exame dele que veio como não identificado, tumor não identificado, porque os médicos disseram que era que nem uma carne de peixe que se esfarelava, uma carne branca que se esfarelava. Para mim, eu tive a convicção que foi o Senhor Jesus que curou ele, né? E foi onde eu comecei, não, agora sim, eu tenho que procurar uma igreja. E comecei procurando uma igreja num lugar e no outro. Eu fui um tempo na igreja que era próximo à Nova Aliança. E a Rita já participava lá da igreja da 55. E ela dizia, Vera, vamos lá, vamos conhecer a igreja lá, é um lugar bom também e tudo. Mas eu achava longe, porque o Dega ainda não queria saber de nada de igreja, né, e tudo. Ele estava no mundão total. E quando foi um dia, eu vou. E convidei a Tânia do Paulo para ir junto, a gente fez uma visita lá na igreja. E desde então, estou até hoje, né? Até hoje, já vai fazer, acho que 22 anos já, que sou convertida, né? Teve muitas lutas, e esta é a minha história, eu ainda creio que ainda vai ter muitas histórias, só que eu vou deixar pro Dega falar um pouquinho também, que daí teve a conversão dele também através disso tudo. A minha conversão aconteceu assim, eu vi que ali foi pela perseverança do pastor Mário mesmo, porque ele ia, quando a Vera começou a frequentar a igreja na 55, onde o pastor era pastor lá, e daí ele conversou com a Vera se podia ir lá em casa fazer uma visita para mim. Eu não conhecia direito, ninguém lá da igreja direito. E a Vera disse, tá, pode ir. Daí ele ligou para mim um dia, perguntou se podia ir lá, daí foi lá. Daí a gente conversou um tempão lá e tal, ele foi embora. Na outra semana ligou de novo. Eu posso ir fazer uma visita? Pode. Ô, Vera, mas o que esse cara quer aqui toda semana agora? Não é? Pergunta para ele. Não, eu já sei o que eu vou fazer. Quando ele, pertinho da hora de chegar, eu pegava, abria uma garrafa de cerveja, pegava uma carteira de cigarro, ficava fumando e bebendo. Daí ele chegava, lembra, pastor? Entra aí, sentado do meu lado e eu fumando e bebendo ali. Eu vou correr esse cara daqui, era uma estratégia que eu tinha. Né? Na outra semana de novo. Mas que bárbaro. E na outra semana de novo. Daí foi que me convenceu a ir a visitar lá a igreja, fui lá visitar a igreja, conhecer lá. Aí fui um tempo, mais ou menos um ano, e parei de novo. Não caí no mundo, mas parei. Não fui mais. Aí me deu uma depressão e aí eu vou dizer pra vocês. A sorte que Deus existia mesmo naquele lugar, naquela igreja lá. E eu fui levado lá que eu não conseguia nem caminhar. Eu tava com 55 quilos. E eu tinha certeza que eu ia morrer, não aguentava mais nem ficar de pé. Aí me largaram lá e deixaram sozinho com o pastor. Lá eu fui, não tinha mais o que fazer. E eu me lembro até hoje, eu acho, assim calculando, que fiquei umas 2 horas ajoelhado orando dentro daquela tábua dura lá. Eu não sabia orar, daí o pastor, não, tu vai orar, o que eu falar, tu fala. E aí fiquemos 2 horas ou mais, não sei lá quanto tempo ali. Eu sei que eu cheguei a ficar com o meu joelho roxo, ajoelhado lá. E eu acredito que ele também, eu já tinha calo, mas fica. E daí quando terminou lá tudo, aí nós oramos juntos, depois daí ele orou pela minha cura e profetizou na minha cura e disse pra mim, tu crê que tu vai sair curado daqui? Pastor, se o senhor tá dizendo, então, eu tô dizendo porque eu creio. Daí eu disse, não, se o senhor crê, eu também creio. Porque pra mim era tudo novidade aquilo ali, mas eu tava acreditando, ele tava me dizendo pra mim. Eu tava acreditando mais nele do que em Jesus, que eu não conhecia nada. E aí eu peguei, daí ele me deu uma água gelada pra mim, era calor. Aí ele disse, então eu vou te levar em casa agora, que eu tava de a pé. Daí eu disse pra ele, tá, mas tu não me disse pra mim que eu ia sair curado daqui? Então eu vou de ônibus embora, eu não conseguia pegar ônibus, eu não conseguia nem caminhar direito. Daí ele disse, não, eu disse pra ti, não, eu tenho certeza, então eu vou embora de a pé. E peguei, vim até a faixa, peguei ônibus e fui embora. Faz 18 anos. Tô com 100 quilos, já era depressão. Jesus me curou. Isso aí, né? Bem Isso assim, aí, desse bem jeito. isso. Dega, e daí? Vamos partir dali para frente. O que foi mudando nesse andar com Jesus assim? Um começo apertado, né?
e agora os dois andando. A Vera, você andou um tempo sozinha, vários anos indo na igreja com a Karine, com o Fabiano, né? As crianças pequenas. Sim, 4 anos. Eu sempre chegava na igreja com a Karine e com o Fabiano e olhava no banquinho e batia no banquinho e dizia: Senhor, eu creio que o Dega vai estar aqui comigo, né? E até é interessante que ele fala, porque ele foi 1 ano e pouco na igreja, né? Mas ele não era convertido. Ele bebia e às vezes ia embriagado para a igreja, né? Mas ele estava ali. Mas eu agradecia a Deus, porque eu via que estava se cumprindo o que eu queria, sabe? Eu só tinha que ter aquela convicção que a obra vai ser completa, né? E eu sempre, claro, eu sempre orava muito por ele, porque ele ia como simpatizante na igreja. E eu pedia para Deus: Deus, faz com que ele venha te conhecer. E foi onde ele começou a entrar em depressão. E para mim foi bem difícil, porque eu vi ele quase morrendo, quase morrendo. Ele deitava para dormir e se acordava de madrugada e me chamava e dizia: olha, eu tô morrendo, me ajuda porque eu tô morrendo. E a única coisa que eu podia fazer era orar por ele, né? Eu lembro que às vezes ele estava no quarto deitado e eu levantava do quarto e vinha para a sala e tinha a parede do quarto assim. E eu levantava a mão para orar e pedindo para que o Senhor tivesse misericórdia, para que ele fosse curado. E eu via nitidamente a parede de tijolo cair assim, e eu conseguia enxergar ele na cama assim, sabe? E eu dizia: Deus, completa a obra. Eu lembro também, muitas vezes eu ia até o pastor, chorava porque eu comecei a me sentir culpada pelo estado que ele ficou, porque ele começou a definhar. Uma pessoa que né, faz uma comida, senta na mesa para comer. Não, ele não comia. Daí ele tinha que se embriagar para dormir. Daí ele dormia horas porque ele estava embriagado. Quando passou, eu acho que mais uns 2, 3 meses, ele não conseguia mais beber porque não descia. Porque ele dizia para mim: eu sinto como se tem alguém agarrado na minha garganta. É verdade. Não desce nada. E daí nem a bebida descia mais, né? E eu sempre dizia: vamos na igreja. Não vou, não quero. Tá, então eu vou com as crianças, né? E daí chegou num dia que estava muito mal. Nós trabalhávamos, né? Nós tínhamos a madeireira e a gente trabalhava no balcão. Tinha várias vezes, ele estava atendendo um cliente e daqui a pouco ele chegava em mim e me cutucava e dizia assim: ó, toma conta. E eu tinha que vir, e ele entrava para dentro de casa, se deitava e ficava abafado até o pessoal. Daí eu atendia o cliente saía, eu ia olhar, ele estava lá no quarto: eu vou morrer. Eu digo: não vai, Dega, eu creio que o Senhor tem algo para ti. E eu lembro também, quando eu falava com o pastor Vera, ele já conheceu a verdade. Ele tem que se posicionar, continua orando, mas ele tem que decidir a mudar, né? E foi até que um dia eu disse para ele: digo, Dega, vamos na igreja, Dega, vamos, tu tá morrendo, eu tô vendo que tu tá morrendo, tu não tá tendo força mais nem para levantar. E daí ele olhou para mim e disse assim: olha, eu até queria, mas eu não tenho mais força, não consigo mais me levantar da cama para ir. Eu digo: ai, não seja por isso. Liguei para uma pessoa e disse assim: olha só, ele está querendo ir na igreja, vamos. Liguei para o pastor, manda para a igreja, traz para cá que aqui eu vou ficar, né? E foi onde iniciou, ele foi carregado, literalmente ele foi carregado, porque ele não conseguia mais caminhar. Então foi um tempo muito difícil. E o interessante que foi algo assim que era uma depressão, mas era uma opressão muito grande que estava sobre ele. Porque quando ele chegou com outro aspecto já. Quando ele chegou da igreja em casa, assim que eu olhei para ele, eu vi que ele estava com outro semblante. E foi onde ele se posicionou, largou tudo que bebida, cigarro, tudo, largou tudo e começou a vir a buscar em Deus, ter uma vida com Deus e cada semana que passava eu conseguia enxergar que ele tinha
conseguido a vencer aquilo que estava destruindo ele, né? E é o que eu digo, né? Hoje, olhar para ele assim, eu sempre digo, ele é o meu porto seguro, né? Tudo que eu vou fazer, se ele está perto, né, eu me sinto segura, porque ele é o meu porto seguro, né? Ele tem sido isso. Agora, mais do que nunca ainda, né? Para ti, Dega, né, vivendo como um homem do mundo, como é que o conviver com Jesus foi transformando até a maneira de você ver teu casamento, tua casa? No começo eu não imaginava como é que ia ser, né, pastor? Porque eu conhecia muita gente no mundão, hein? Jogando futebol, briga de galo, tudo que era canto me socava. E saía sexta-feira, às vezes aparecia só domingo em casa. A velha nem sabia onde eu andava. Isso não foi uma vez, foi um monte de vezes. Mas depois que eu vim para a igreja, fiquei pensando, como é que vai ser agora? Mas Deus colocou as pessoas certas na nossa vida para nós andar junto, porque até na igreja, incrível que pareça, tu tem que andar com as pessoas certas. Não é que as pessoas da igreja são erradas, mas tem que andar com pessoas que têm um bom testemunho. E eu aprendi o que é uma família foi na igreja, através do testemunho dos meus irmãos, andando junto com eles, né? Vendo como é que tu criava teus filhos, como é que o outro criava os filhos dele. Assim, eu comecei a criar os meus filhos também, terminei de criar meus filhos e a Vera, que eles eram pequenos ainda. E a partir daí comecei a fazer amizade, conhecer gente boa, né? Gente que muito me ajudou, né? E hoje eu conseguindo também ajudar, eu ajudo quando eu consigo, né? Então hoje para mim eu tenho amigo bastante na igreja, bastante amigo mesmo. Então tem que andar com pessoa que te dá bom testemunho, começando pela casa daquelas pessoas. E eu comecei a reparar as famílias, comecei a conhecer um por um assim dos que eu me aproximava, né? E um bom testemunho. A partir daí foi que daí eu comecei a pegar gosto mesmo. E aí tudo que era retiro e o que tinha, eu tava junto, eu Vera sempre. Aí abandonei tudo mesmo, o pessoal lá, que eu andava lá, que eu jogava futebol, abandonei tudo, né? E não me arrependo. Pra mim, a minha vida hoje tá top. Eu lembro que um dos sonhos da Vera, do Diego também, mas era ter a minha casa, porque estávamos, né, desde Sim. então, era de ali, lá, e casa mesmo não tinha. A última casa que eles tinham era uma casa com uma ferragem, que era deles, na Planaltina, e eu tinha medo de ir lá. Tinha medo porque a casa era levantada em cima de pilotis e uma laje. E atrás, a janela dava para um pátio, peral. Um peral, né? Então a gente mexia assim na laje e assim, meu Deus do céu, e não tinha piso, uma parte tinha só o cimento. E a Vera dizia assim, mas o meu sonho é morar em uma casa. Que ali era casa e já, abrindo a porta já era ferragem, né, Vera? O banheiro, a gente ia no banheiro, a porta do banheiro vinha na cara da gente, assim, era o espaço que tinha do banheiro, né, então não tinha. Isso também foi, eu digo, é um presente de Deus, porque eu saía na rua, olhando as casas, olhando as pessoas fazendo, construindo, dizia, ai Deus, tu conhece o meu coração. Eu quero a minha casa, eu quero uma casa que tenha os quartos, que tenha um banheiro, Senhor, eu quero. É isso que eu quero. Porque às vezes passava da onde que eu tinha que ir conversando com Deus, né? E hoje eu cada vez que eu venho do mercado, que eu olho para minha casa, assim, eu digo assim, ai Jesus, muito obrigado, porque esta casa foi tu que me deu. Né? Eu tenho a minha casa é aquilo que eu almejei, era o que eu queria, né? Não só pela casa, mas também pela célula, né? Que foi algo que a gente estava lá em função e tudo, e a gente dizia, não, mas vamos aqui, a gente vai fazer uma célula, né? O Senhor vai transformar muitas vidas dentro desta casa, e eu creio também que esse foi um dos motivos, né, que Deus me presenteou essa casa, não foi porque eu queria, mas sim pelo que Ele queria fazer ali dentro, né? Então foi algo muito assim de Deus.
E a gente ri porque o Fabiano sempre diz, né? Às vezes o Dega diz, ai, vamos vender, vamos comprar um apartamento. Daí o Fabiano diz assim, pai, olha só, a mãe pode até concordar contigo, mas o coração da mãe é voltado assim, esse foi um presente de Deus para ela. Então o Fabiano sempre tem isso muito firme nele, né? Não, essa casa foi um presente de Deus para nós. Foi numa situação assim hilária, porque nós simplesmente pegamos tudo que nós tínhamos e trocamos por um terreno. Então ouvimos muito assim, vocês são loucos, isso não vai dar certo, e agora o que vai acontecer? Foi bem difícil. Logo em seguida o Dega teve um problema seríssimo na coluna, ficou 3 meses sem poder trabalhar e o tempo correndo, e nós tínhamos que entregar o lugar aonde nós estávamos, né? Lá onde nós começamos a lidar com os materiais, a gente largava o material num dia, no outro chegava lá, não tinha, né? Para ter ideia, até a porta da frente da minha casa roubaram. Cheguei, olhei assim, gente, que clarão é esse? O que aconteceu? Tinham roubado a porta da frente da casa. E daí ainda, Senhor, o que está acontecendo? Daí Deus me dava aquela palavra lá do navio, olha, os materiais vão, mas em ti e nele não vão ser tocados, né? Vão em frente, mas foi um tempo muito difícil, um tempo de muito choro, tempo de muita oração, muita intimidade com Deus para concluir aquilo que eu creio, né? E cria na época que era o que o Senhor queria. O que a gente tem que cuidar hoje, que eu vejo, pastor, a Vera pediu uma casa para Deus, como eu também, né? E a gente tem que cuidar uma coisa, tu pedir a casa para Deus, mas depois tu não abrir a porta da tua casa para as coisas de Deus. Eu vejo, na minha opinião, que eu tenho que ter cuidado com isso na minha casa. Porque a Vera e eu pedia, Deus, dá uma casa para nós queremos uma casa, isso, aquilo. Tinha dinheiro às vezes e não conseguia, não dava certo fazer as coisas, né? E Deus, do dia que Deus deu a casa para nós sempre abrimos a porta da nossa casa. Parece uma rodoviária lá em casa, lá. Toda a vida. Célula toda a vida. Toda a vida tem uma pessoa, tem outra, sabe? Mas aquilo ali a gente faz para as pessoas, não. Aquilo ali é um agradecimento a Deus do que Ele fez para nós e está fazendo para a nossa vida. Eu não vou abrir a porta da minha casa para fazer uma célula porque vai quebrar um sofá. O sofá quebra, eu jogo fora, compro outro. Né? Vai arranhar a mesa. Boto fora, compro outro quando eu puder, se eu não puder na hora. Mas nunca, Deus sempre supriu e sempre deu eu tenho cadeira sobrando lá para sentar lá, para a cela. Então quer dizer que não, né, pastor? A gente tem que honrar a Deus do que Ele fez na vida da gente. Sim. Fora o que Ele vai fazer, né? Mas o que Ele já fez, a gente tem que enxergar. Então a gente é muito grato a Deus e a nossa casa está sempre aberta para as coisas de Deus. Sempre, sempre. Sim, e o interessante é que antes ainda da gente se posicionar, uma vida com Deus e tudo, o Dega era muito estável, o serviço, ele trabalhava por conta, como trabalha até hoje, né? Então, um pouco tinha serviço, outro pouco não tinha. E às vezes nós passávamos por situações bem difíceis mesmo. E depois, quando a gente se posicionou e a gente abriu a casa, a gente orou ali dentro e disse para o Senhor, Senhor, essa casa aqui é tua, né? Aqui é para ser feito aquilo que tu quiser que seja feito aqui dentro, nós vamos fazer. Eu lembro que ainda a gente não tinha rebocado, não tinha piso, janela, não tinha, era só aterro no chão. E eu disse, Senhor, mas é aqui que vai já ser. Começou a célula, né? E eu literalmente, quando o pastor Mário falou, vocês vão começar, era a cara no pó, na terra, eu dizia, porque não tinha piso, era pó mesmo, né? Uma que eu ficava apavorada, eu digo, Deus, mas não era assim que eu tinha pensado, que eu ia fazer isso, né? Eu achava que eu ia dar casa para fazer. Mas, enfim, foi tempo, assim, de aprendizado, muito aprendizado, de buscar mesmo, de chorar na presença de Deus para que as coisas se concluíssem. E a respeito do serviço do Dega foi algo muito também, assim, que desde que a gente se posicionou, nunca mais faltou nada para nós, assim. Serviço, principalmente, que às vezes, chegou o inverno, meu Deus, o Dega já dizia, inverno, para tudo, velho. Para tudo, porque chove, não dá para trabalhar, né? Chega verão, para tudo, velho, porque verão as pessoas vão para a praia, ninguém... E nossa, o Dega sempre, né, com serviço, agendamento,
algo assim de Deus, que a gente consegue ver que é a mão de Deus suprindo e nos cuidando, né? Isso é nítido. E não só de nós, mas aqueles que estão junto com nós também, porque a gente sempre procura passar isso. Olha, quando a palavra de Deus fala, né, agrada-te do Senhor, que Ele satisfará os desejos do teu coração, isso é bem amplo, então a pessoa tem que entender isso. O que que é, né? O que é o agradar-te do Senhor? O que é isso? E com certeza, né, o Senhor, Ele vai se cumprir, né, as promessas, e tem se cumprido, e eu creio que ainda tem muitas promessas para ser cumpridas nas nossas vidas, né? E do Dega, todo mundo diz, o Dega é pedreiro. Ele é construtor. As pessoas dizem, o que teu marido faz? Ele é construtor. Ele é pedreiro? Não, ele é construtor. Isso é sempre algo. Já foi pedreiro, né? Hoje, bem isso, né? Ele é construtor, né? Ele constrói. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Quando a gente diz é uma frase bonita, né, e tal. Mas, como eu acompanhei vocês desde o começo, eu lembro que as peças tinham brita, o Dega colocou uma chapa de obra compensada em cima, a cama, e era ali. No buraco da janela era um tapume lá, tá bom? E assim, digamos assim, não, o que nós temos para oferecer para Deus, se dá para fazer uma célula aqui? É óbvio que dá. Onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ou seja, essa coisa de, quando eu tiver tudo pronto, aí, não, você já tem que oferecer o que você tem. Exatamente. E eu acho que a casa que o David parece uma rodoviária é que existe a célula, mas existe o discipulado, existe o socorro, a oração, o aconselhamento que não tem hora para acontecer. E isso muda. Então eu e a minha casa, primeiro eles, mas não é a casa, é o coração. Quando o coração da gente é disposto, aí Deus também se dispõe. Agrada-te do Senhor e o Senhor vai satisfazer os desejos do teu coração. Deus satisfez. Um outro desejo foi o casamento de vocês, né? Sim. Algo muito lindo, porque, como a Vera disse, casaram quando ela tinha 15 anos, mas ainda brincava de boneca, de casinha. Mas chegou um tempo certo assim, vamos acertar isso na presença de Deus. Exatamente, né? Casamos. Eu achei muito hilário, porque a gente casou, a gente só não casou na polícia porque... assinei um documento. Na época, né, eu estava grávida e daí eles disseram que com gravidez até eu perdi a primeira gestação, que já era para mim ter um filho com 36 anos para 37 anos, né? E então, daí, mas a minha sogra, ela queria dar parte do Dega, do filho dela. Tipo assim, não, fez mal pra menina, agora tu vai casar com a menina. Então, claro, a gente fez aquela cerimônia, casamos no civil, né, com autorização. Eles tiveram que assinar, né, meus pais e tudo, porque era de menor, e o Dega também já era quase de menor também, né, estava no quartel, recém tinha saído do quartel, né. E depois, nós já estávamos com 23 anos de casado, foi quando a gente recebeu a bênção de Deus, né, e casei de vestido de noiva. Foi muito hilário também, porque o Dega chegou e disse assim, olha só, marquei a data do casamento. Gente, que casamento? O nosso? O pastor disse que nós temos que casar. Quando? Mês que vem. Como assim o mês que vem? Tu tá ficando doido? Não, vamos fazer e vamos convidar um monte de gente. Eu digo, gente, o homem pirou de vez. E sério, um casamento tinha 250 pessoas. 250 pessoas. E a Vera lá, toda de vestidinha de noiva. Ela disse, uma adolescente. Eu me senti, eu até na época, a Yara, mãe da Michele, né, ela disse assim pra mim, Vera, eu olhei tu entrando, eu vi uma menina de 15 anos entrando. Eu digo, olha só, que interessante isso, né, ela me falar isso, né? Sabia. Nada. E ela disse, meu Deus, eu olhei assim e vi assim, olha só, parece que ela tem 15 anos de idade. Eu digo, Yara, se eu te contar, tu não vai acreditar. Eu me casei com 15 anos, só que a gente nunca conseguiu fazer o casamento e tudo, né?
E hoje estamos já nos 36 anos de casados, né? E como ele diz, né, ele ainda casa comigo quantas vezes eu quiser. Casa mesmo. Só casamento. Olha só. É verdade. Ele diz, né? Tu casa comigo de noite. Pois então, de casa, né? De casa. Deus vai realizando sonhos e o risco da gente se acomodar, né, Dega e Vera? A gente diz assim, poxa, Deus me abençoou, eu acho que eu já posso dar um tempo agora para as coisas de Deus, deixa assim, tá tudo ajeitadinho, eu não mato, eu não roubo e tal. Então, tá bom assim. Como manter este agrada-te do Senhor para que haja sempre um fluir de Deus na vida da gente e as coisas não fiquem só boas lembranças do passado. No passado Deus fez isso na minha vida. Como manter a chama da fé e do amor vivos? Eu tenho que se envolver com as coisas de Deus, né, pastor? Eu e a Vera temos... A Vera se envolve mais que eu ainda, né? Mas nós temos sempre envolvidos com as coisas de Deus e sempre pregando a palavra para aquelas pessoas que não conhecem ou que recém converteram, porque a pessoa, quando ela recém converte, ela toma tunda de montão em casa, quebra tudo, é a geladeira que queima, é a TV que estraga, tu fica desempregado. E então, os que cercam a gente, ou os que a gente procura andar junto com eles, a gente dá o testemunho para eles. No começo é difícil, mas eu vou conseguir. E sempre envolvido, né, pastor? Eu estou sempre envolvido com as coisas de Deus. Assim, a Vera também. E outra coisa também, né, pastor? Procurar se envolver na igreja com alguma coisa. Porque tempo todo mundo tem. Não faz é quem não quer. Tempo todo mundo tem. Uma vez por mês, tá bom? Tem um tempo, uma vez por mês é um tempo, né? Então, porque o meu serviço é ruim, o meu também é. Eu viro concreto às vezes, coloco tijolo, reboco, trabalho na chuva, não importa, o meu serviço também é ruim. E eu me envolvo quase a semana inteira com as coisas da igreja. E para mim é por isso que eu acho que eu estou vivo até hoje. E vou continuar me envolvendo e ter que se envolver. Ter que sair daquela zona de conforto e começar a fazer alguma coisa, né, na igreja, para se envolver com as pessoas e andar com o pessoal da igreja. É o caminho mais certo é esse. Antes da Vera falar, eu lembrei agora, servir a Deus, se envolver na obra da igreja. Na casa de vocês tem célula já há muitos anos, desde 2009. Deus começou. Né? E, Dega, aquela célula que foi a última oportunidade daquele rapazinho, filho do Donga. Pois é, eu tenho o Donga que trabalha comigo já faz uns 20 anos, acho que ele trabalha comigo. E eu conheço, então, os filhos dele, desde que nasceram lá, que a gente foi criado junto lá. E um dos filhos dele se envolveu com droga e caiu no mundão ali, e aí pegou AIDS, pegou câncer, pegou tudo que mata uma pessoa, pegou. E aí um dia eu passei lá para conversar com o Donga lá e vi o rapaz lá. O apelido dele era Seberi, o apelido dele. Eu digo, o que Seberi tem, Donga? Daí o Donga me contou o que ele tinha. Daí eu digo, não, tem que fazer alguma coisa pra esse cara aí, não é possível. Eu digo, Donga, vai ter uma cela, uma janta evangelística na minha casa. E eu queria que tu levasse ele e a tua mulher, que eu me dou com ela, e a Vera também. Daí ele, eu vou convidar eles, então eu te aviso. Aí, segunda-feira, ele disse pra mim, nós vamos ir, mas tem que vir buscar nós. Eu vou lá e busco vocês, não tem problema. Fui lá. Porque essas campanhas evangelísticas, pra mim, é a melhor coisa para ganhar as pessoas para Jesus. Não tem altar na igreja pra mim. Não tem. Porque as pessoas vêm até a tua casa. E aí, quarta-feira, a gente fez uma janta evangelística, convidamos um monte de pessoas que não eram convertidas, um monte, até parentes meus foram, cunhado, irmã e coisa, convidei eles. E aí o rapaz esse foi, o Donga levou o Seberi. E aí eu pedi um pastor Mário levar uma palavra lá, porque ali o chumbo era grosso mesmo, ali era meio pesado demais para nós. Mas daí o pastor foi lá levar a palavra. E a cela foi numa quarta-feira. E o pastor fez um apelo, orou com ele, abraçou ele lá, se apavorou, só osso puro. Quarta-feira. Na segunda-feira nós estávamos trabalhando, eu e o Donga, em cima do andaime, tocou meu telefone, era a mulher dele. Dega, avisa o Donga que o Seberi faleceu. Daí eu digo, Donga, o guri faleceu, Donga. Vou ter que ir lá no 24 horas. Não, vamos lá. Larguemos pra lá. Chegamos lá, daí tava. Aí
fiz lá o que tinha que fazer lá com os caras que eu conhecia, mesmo caixão, coisa nada lá. E sepultemos ele. E não velaram nem nada. Daí eu só fui lá buscar ela para ela dar uma olhadinha no cemitério nele. E daí já passava das 5h30 e ninguém queria enterrar. Daí eu e dois que trabalham comigo e o pai dele, pegamos as pás e enterramos o rapaz lá. Aí nós abrimos o caixão para a mãe dele dar uma olhadinha e ele tava nu, pastor. Nu. Enrolado num pano, todo desaguentado. Daí a mãe dele ficou por ali um pouquinho e tal, ali, claro, triste, coitada, né? E aí nós tapemos o caixão e fomos embora. Mas eu te propus Dong para ela uma coisa, você não conhece a palavra de Deus, mas eu vou dizer uma coisa para vocês, é um consolo isso aí. Ele foi salvo na quarta-feira passada que vocês levaram ele lá em casa. Porque quando o pastor Mário fez apelo, ele veio até o pastor e aceitou Jesus e o pastor orou com ele. Então eu vou dizer para vocês, Dom, tu ganhou para a salvação do teu filho aquela quarta-feira que tu falou em casa. Né? E até hoje, de vez em quando ele vem na igreja, vem comigo, de vez em quando some, né? Mas a minha parte eu fiz, né, pastor? Exatamente. Essa questão, Vera, como manter, né? Vocês estão na igreja há mais de 20 anos, manter a fé, manter o amor. Compartilhe um pouco. É aquilo que a gente tem que estar se envolvendo com as pessoas sempre, né, buscando em Deus. Eu citei algo que nunca passou assim pela minha cabeça, foi abandonar os caminhos de Deus. Por mais difícil que apresentaram, várias situações se apresentam até hoje, né? Nunca pensei assim, ai Deus, eu vou te abandonar. Não, nunca. Agora, nessa situação da mãe, que eu perdi a mãe, assim, para mim foi algo bem difícil, né? Eu sempre disse, o luto é algo tão sem explicação, né? Mas foi um momento de muita tristeza. Eu confesso que eu achei até que eu ia morrer. Digo, eu acho que eu vou morrer de dor, de tristeza, de saudade, né? Não morri. Né? A gente olhar para Deus e assim, Deus, eu vou morrer ou não vou morrer? O que vai acontecer? Mas eu perdi a alegria de viver. Eu não conseguia, foi uma coisa tão... que me chocou muito, sabe? Porque eu sempre digo assim, a mãe era uma referência muito forte para mim. E nos últimos tempos nós tínhamos invertido os papéis, assim. Eu estava sendo a mãezinha dela, né? Eu cuidava dela, eu mimava ela. E quando aconteceu tudo isso, nesse tempo de pandemia, assim, eu sempre dizia para ela, mãe, cuida, porque tu já tá com uma idade avançada, tem sérios problemas, né? Não, filha, não vai acontecer nada. E aconteceu. E para mim foi muito desesperador, porque eu chorava, eu falava com Deus, eu dizia para Deus, ai Deus, não deixa ela morrer nesse estado de Covid. É tão triste isso, porque eu sei que que tu vai levar ela, mas não desta forma, assim. Eu não queria, eu não conseguia aceitar, eu chorava desesperada. Tinha pessoas amadas que oravam comigo, que me ouviam muito, os meus choros, meu soluço, minha tristeza, né? E aconteceu, mas foi algo assim que eu sabia que eu tinha que entregar ela, né? E daí nós estávamos lá em casa, eu e as minhas irmãs, e o Dega e o Fabiano estavam naquela função de vai para o hospital e vem de hospital e chega do hospital, eles ligam, vem aqui. Eu digo, mas o quê? Não, tem que vir aqui. E sabe quando tu sente algo no teu coração assim, ó, tu tem que entregar ela, né? E daí eu chamei as gurias na sala, eu digo, olha só, a gente vai ter que orar, a gente vai ter que entregar a mãe. E as gurias, não, Vera, vamos orar para que Deus esteja fazendo um milagre. Eu digo, não. A gente tem que orar para entregar ela. Deus já fez o que tinha para ser feito, né? Então, para mim, aquele momento ali, nossa, foi que eu orei, que eu entreguei ela para Deus e eu disse para Deus, ai Deus, a tua palavra diz, né, que a tua vontade, ela é boa, ela é perfeita e agradável. Então, eu sei que tu vai me suprir essa dor, né? E passou acho que 5 minutos. O telefone tocou, ela partiu, né? Então foi algo assim que realmente mexeu
com o meu emocional. Eu não conseguia, eu tinha que ajudar as pessoas e eu não conseguia. Eu olhava para as coisas e digo, gente, para mim tá tudo cinza. Parece que eu não consigo mais ver cor em nada, assim, eu perdi a graça. Digo, louvo a Deus pela vida do Dega, porque o Dega foi um suporte, porque eu não conversava mais dentro de casa, né? A Fabiana, a Karine, eles vinham todas os dias, mãe, como é que tu tá? Eu digo, eu não tô bem, eu não tô conseguindo, eu não vou conseguir, não vou conseguir, é muita dor, é muita tristeza. E eu vejo ali, quando aconteceu isso aí, eu vejo que quando aconteceu isso aí, a gente teve suporte da igreja para Vera. A pastora Cândida, eu vou ficar mais na vida agradecido, né? O que ela fez pela Vera, o que ela faz, mas o que ela fez na hora que a Vera precisou, né? Andou com a Vera, cuidou da Vera, a Andréia também, né? E a do Éder também ali, a Carne. Então, teve algumas pessoas assim que... A Ivone do Paulo. A Ivone do Paulo. Então, teve... E outros nomes, que se eu deixar de fora, que me perdoe aqui, mas... Que ajudaram, né? E... A gente foi convidado para sair na hora que a Vera estava mais triste, ficar uns dias fora. Foi onde que deu um descanso para a cabeça da Vera e para minha também, porque... No fim, eu não ficava descansado, porque eu estava preocupado com a Vera. E então, a gente ficou uns 3 dias fora e foi convidado para sair um pouco. Né? E aquilo ali eu acho que ajudou muito. E eu sou muito agradecido pela Cândida. O pastor é meu amigo, está sempre junto com nós. Né? E a Cândida ajudou muito a Vera, ajudou muito nós. Então eu sou muito agradecido pela vida dela. Né? A gente não fica falando para todo mundo aí porque não tem que estar falando. Eu estou falando aqui porque a gente está abrindo o coração do que aconteceu nos últimos dias na nossa vida. Né? E o quanto foi importante isso, né? Para trazer uma cura para o meu coração, porque eu precisava, né? Eu precisava de esperança, eu precisava de vida, eu precisava olhar para as coisas e enxergar diferente. Eu continuei, né, discipulando, eu continuei vindo nas reuniões, mas eu acho que foi numa das reuniões eu cheguei a comentar, digo, gente, olha só, eu estou fazendo, mas eu não estou bem, eu estou vendo que daqui a pouco vai me acontecer alguma coisa, né? E como o Dega disse, nossa, a Cândida me ajudou muito, ainda ela dizia assim, Verinha, recebe isso como presentinho de Deus, né? Tu é a amadinha de Deus. E isso começou a vir no meu coração com algo diferente, assim, tu é a amadinha de Deus, Deus está te presenteando, Deus está te cuidando, recebe isso de Deus. E isto começou a me trazer algo novo. E uma das coisas também que foi algo que me tocou muito, assim, foi a serenata do amor, né? Que me chamou muita atenção, porque o contexto da serenata, assim, e tudo, né? A mãe, quando ela ia na igreja, eles faziam serenata nas casas das pessoas, né? Então, isso me remeteu, assim... que ela se alegrava muito quando ela saía, né, na serenata. E eu achei, depois eu disse pro Dega, né, eu digo, eu olho aquele menino que ele disse assim, Vera, ele não é um menino, ele já é um rapaz, já que é o que toca violino. Uhum. E eu sempre na igreja ali olhava para eles assim, nossa Deus, que coisa mais linda, imagina uma pessoa assim tocar pra gente. Um dia eu ainda disse pro Deus, eu digo, gente, que vontade de levar aquele menino lá para casa, assim, para ouvir ele tocando, assim, para mim. E nessa serenata ele estava. E daí, quando eu olhei para ele, Deus disse assim, é para ti. É para ti isso, tu queria e eu tô te dando isso. E eu creio que ali o meu coração se abriu, porque eu disse, nossa, sabe quando tu sabe que Deus está contigo, tu sabe de tudo isso, mas eu precisava de algo que eu pudesse palpar e dizer assim, quem é que sabia disso? Era eu e o Dega só. Quando eu falava desse menino, nossa, como eu queria que esse menino tocasse para mim. né? Ele tocou para muita gente também, mas Deus sabia. E na hora que ele começou a tocar, Deus ministrou no meu coração. É um presente para ti, era isso que tu queria. E dali para frente o meu coração começou
a entender. Hoje, né, eu penso, claro, que eu, né, faz 6 meses que a mãe faleceu, né? Inclusive, estou com o anelzinho dela, que eu não conseguia nem botar no dedo, né? O anelzinho dela no dedo. Mas eu consigo olhar para as coisas, eu consigo me alegrar, eu consigo rir, a sorrir, achar a graça das coisas que parecia que eu nunca mais ia conseguir, né? Então, e assim como eu sei que muitas pessoas estão passando por dor, por perda, né? Por tristeza e até pensando de repente, olha, Deus me abandonou. Mas deixa eu te dizer, querido, Deus não nos abandona, né? Acontece o que tem para acontecer, mas o Senhor, Ele está, eu sinto isso, Ele está junto com a gente, Ele está ouvindo a nossa oração e nos momentos oportuno ou correto, né? Ele vai estar assim, se apresentando para nós, né? E nos curando e nos sarando, então... A palavra de Deus diz que no mundo nós vamos passar por aflições e nem sempre a gente está tão preparado como a gente imagina estar preparado, principalmente quando algum dos nossos é tomado, se terminou seu ciclo de vida e a gente fica, mesmo andando nos caminhos do Senhor, nós temos ainda alma, temos sentimento, temos a tristeza e hoje nós estamos ouvindo aqui de que também na vida daqueles que são crentes acontecem tristezas, luto, perdas, decepções, frustrações que nos abalam, mas não nos vencem, não nos derrubam. A Bíblia diz, né, desanimados, mas não vencidos, não derrotados. O choro dura uma noite, às vezes dura várias noites, mas há uma esperança e nós estamos compartilhando sobre vida, né, aqui da conversão, né, da libertação, da cura, e não é só a cura física, uma alma também que fica ferida, às vezes, como a Vera disse, revoltada com Deus. E nós cremos que muitas famílias estão passando pela saudade de alguém que foi tomado, né, ou vitimado pela Covid, por uma outra enfermidade que não se imaginava, às vezes um acidente, mas mesmo aqueles que são dos caminhos do Senhor precisam buscar do Senhor consolo, esperança e cura. Nós cremos num Deus que conhece as nossas dores. E tem muita gente hoje passando por depressão, né, pastor? Até por causa dessa pandemia que deu. Sim. Depressão do medo, depressão por falta de emprego, não conseguia, às vezes, pagar uma luz, uma água, né, e tal. Mas eu digo assim, ó, depressão tem cura. Eu fui curado e tem cura. Busca a Deus que vai ser curado, tu vai sair dessa aí. Porque eu achei que não ia sair. E eu tô aqui hoje, né, pastor? Graças Tu vai sair, com certeza. Ora, pede para Deus que vai dar resultado. Vamos para o nosso capítulo mais final. Que sonhos, quem serve a Deus, é muito interessante servir a Deus. Quando a gente está sempre sonhando com algumas coisas que Deus planta no coração da gente. Eu sempre digo assim, Deus não vai revelando tudo de uma vez. Ele vai nos dando na medida que a gente tem condições de ir. Mas para todas as fases, todas as idades, Deus tem propósito. O que Deus tem colocado no coração de vocês, vontade de fazer e de realizar em Deus? Olha, que faz tantas coisas, né? Mas algo assim, ó, puxando ali o gancho que de repente não tem, mas tem a ver, o pai está morando comigo, né? E sempre quando eu ia fazer meu discipulado com a Cândida, nós conversávamos muito a respeito, assim, do pai, da mãe, e eu sempre dizia assim, nossa, tu sabe que eu nunca vi o meu pai, Cândida, sorrir, ele é um homem triste, né, um homem amargurado, isso me dói tanto no meu coração de ver essa amargura dele, né, a expressão, assim, ele tinha uma ruga que assim na testa, parece que estava sempre bravo, sempre... Ela dizia, não, Verinha, mas tu vai ter oportunidade, né, de ter um tempo, né, para que tu possa ver. Eu digo, é algo que eu gostaria muito de ver, eu me sentiria muito realizada de ver o pai, olhar para ele assim e ver uma expressão diferente nele, sem estar com aquela expressão
de brabo, de amargurado. Pois então, né, com toda essa situação da perca da mãe, a gente quase perdeu ele também. E nesse meio tempo ele quis vir morar comigo, né, ele disse, não, filha, eu vou morar contigo. E hoje eu olho para ele assim, sabe, ele sofreu muito até porque ele também pegou o Covid e tudo, né, mas eu consigo enxergar algo que eu queria enxergar nele. Ele tem outro semblante. A gente diz assim, tipo, é o ambiente da casa, né? Que tu é cristã, tu tem oração, tu tem louvor, tu tem uma vida com Deus. A gente ouve muito isso, né, Dega? Assim, principalmente da família do Dega. Nossa, a gente chega aqui, a gente vê que tem algo diferente aqui na casa de vocês, né? Uma coisa que lá em casa não existe é briga, discussão, não existe isso, a gente não briga, a gente conversa, né? Se a gente olha, me desagradei, a gente fica em silêncio primeiro e vamos, né? Depois a gente vai sentar e vai conversar e vamos consertar. Então lá em casa é um lugar bem tranquilo mesmo, as pessoas sabem. E eu tenho visto isso no pai, às vezes nós sentamos lá na frente, Samuel, ele passa lá ver, volta e meia, né? Tem dias que nós sentamos lá e ficamos assim, 1 hora sem ninguém falar nada, sentadinho, né, quietinho. E tem dias que ele senta e ele começa a falar, porque lá fora, quando acontecia tal coisa, e eu fico parado olhando, olha só, ele nunca foi de falar. E daí eu começo a puxar, mas o que, pai? Como é que é? Era assim, era assim. E muda, e ri, sorri, assim, contando e tudo, né? Esses dias eu orando, eu disse assim, Deus, obrigada, porque em meio a tanta dor, tanta perda, sofrimento, tu tens me presenteado com algo que eu ainda creio que vai melhorar muito nele ainda, que era ver ele um homem alegre, um homem feliz, porque ele sempre foi um homem muito trabalhador, mas ele tinha sérios problemas com a bebida, mas ele nunca deixou faltar nada em casa, ele sempre foi um homem muito severo, né? Quando tinha que bater, batia mesmo, sem dó nem piedade, era algo, né? Era fora do normal por conta do alcoolismo. Inclusive teve um dia que ele comentou comigo assim, tipo, filha, né? O que o pai fez contigo, né? Agora o pai tá aqui. O pai, olha só, quando eu me converti, quando eu conhecia Jesus, eu já te perdoei, eu já entreguei tudo, pai, eu não tenho nada. Pelo contrário, eu agradeço por tu ter sido meu pai, por tu ter passado essa coisa assim de homem, pai de família, de ter trabalhado, se esmerado e era 5 filhos e ele tinha que dar conta. E eu lembro nitidamente disso, dele indo comprar os material para todos os filhos. Né? Aqui está o teu, aqui está o teu. Então ele sempre foi um homem de muita responsabilidade. Mas aquela tristeza, aquela dor, aquele sentimento de abandono, de não ser cuidado, né? Eu acredito que isso ele também cuidou muito da mãe, ele dava medicação para a mãe, ele fazia as coisas tudo para a mãe. E hoje eu tenho a oportunidade de fazer isso. E eu amo fazer isso. Eu amo ir lá pegar os remedinhos. Eu amo pegar um copinho de suquinho e levar. Ai, velhinho, toma um suquinho. Ai, filha, obrigada, filha. Sabia? Ele fica todo... Ele nunca teve isso. E isso era algo que eu almejava muito. Eu almejava muito ver isso. E eu creio que ainda o Senhor vai acrescentar mais um tempo ainda para ele realmente se desprender de tudo aquilo que tem preso, né? E os sonhos de ter, eu quero minha família que se converta verdadeiramente, né? Tenho 2 filhos maravilhosos, né? Que são exemplos, né? O Fabiano, um menino fora de sério, a Karine também, Carlos, Paloma, família. Eu acho que onde a gente está, a gente quer que estejam aquele que a gente ama também, né? Verdade. É isso que a gente quer. Então, eu acho que o nosso sonho é isso, né? A gente é muito família, sabe disso, né? Lá ninguém abre mão da quinta-feira, porque quinta-feira, família, né? Sem contar os outros dias. E na igreja continuava, pastor, lavando banheiro, sempre, atendendo né? na porta, dando os carros, Sempre, na cantina, sempre. E ajudando onde precisar ajudar, é isso aí.
Glória a Deus. Tá bem bom para nós. Tudo, Aleluia. tudo. Nós tivemos alegria, olha, tantas coisas lindas. Deus é um Deus que realiza sonhos. Mas desde que você o coloque em primeiro lugar. Desde que você o eleja, Senhor, eu quero te agradar dentro da minha casa, no meu local de trabalho e na tua casa. Que esse testemunho te ajude a você crescer, amadurecer e frutificar no reino de Deus. Aleluia. Deus te abençoe. Obrigado, Dega. Obrigado, Vera. Até a próxima semana.